Esta é nossa última pregação do nosso acampamento. Diga para quem está do seu lado: quem está aqui desde quinta-feira? Olha que bênção. Valeu a pena ou não valeu? Quem está acompanhando todas as pregações do Frei tem percebido então que nós estamos meditando o Evangelho de São João, de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6. Então já quero convidar você a abrir João, capítulo 6. Nós meditamos desde o versículo 22, e com esta é a minha quinta pregação. E nós vamos então terminar a meditação sobre o discurso do pão da vida. Nós vimos que este evangelho começa com o milagre de Jesus. Antes de ir para o discurso em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus vai andando sobre as águas. Antes de andar sobre as águas, ele faz a multiplicação dos pães. Por causa da multiplicação dos pães, o povo procura Jesus porque quer mais pão. Então veja, Jesus faz a multiplicação dos pães. Aquele povo quer agora mais pão. E então vai ao encontro de Jesus. Percebe que Jesus não vai em nenhuma das barcas, só havia uma barca lá. Jesus não entra nessa única barca que existia. E portanto Jesus foi naquela noite andando sobre as águas, como relata João 6, de 16 a 21. Lá eles encontram Jesus e pedem para Jesus mais pão. E Jesus começa a dizer-lhes de que vocês precisam trabalhar, não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. Vocês não podem viver uma vida somente atrás de bens materiais, de realidades materiais, mas vocês precisam de algo que abasteça a alma de vocês. E Jesus então começou o discurso do pão da vida, porque eles começaram a trazer Moisés. Moisés alimentou o povo com o maná, e Jesus começa a dizer-lhes: não foi Moisés que alimentou, foi meu Pai. Mas eu quero que vocês entendam que eu sou o pão vivo descido do céu. E Jesus então fala-lhes de que Ele é aquele que vai alimentar a alma daqueles que o comem, daqueles que se alimentam dele. É um discurso totalmente literal, já falei disso nas outras pregações, aonde Jesus não está falando de uma parábola, não está falando de uma forma enigmática, não está falando de uma forma totalmente espiritual, não. Ele está falando de uma forma literal. Se você comer a minha carne, se você beber o meu sangue, você não morre, você não tem sede, eu te ressuscitarei no último dia. Portanto, Jesus estava falando de Eucaristia, Jesus estava falando da sua própria carne e do seu próprio sangue. A minha carne, verdadeira comida, o meu sangue, verdadeira bebida. Amém? Diante desse discurso, nós vimos nas pregações passadas que os judeus começam a murmurar. Como é que ele pode nos dar a comer a sua carne? Como é que ele pode nos dar a beber o seu sangue? Isso é canibalismo. Eles começam a murmurar, eles começam a discutir. E eles não estão prontos para entender o mistério da Eucaristia.
Como eu já preguei, nem todos estão prontos para o mistério da Eucaristia. Um breve resumo das 4 pregações passadas, porque agora nós chegamos ao final do Evangelho, do capítulo 6 de São João. Vamos ler como fizemos todas as outras vezes, e depois vamos meditando versículo por versículo. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Preste atenção. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Veja que o discurso do pão da vida foi decisivo na vida de muita gente. Muita gente aqui agora desertou. Muita gente agora aqui desanimou. Muita gente agora aqui deu para trás. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Olha que interessante, que forte isso. Jesus começa a ver que muitos discípulos vão embora. E agora ele encara os 12. Vocês também querem ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero que você diga comigo essa palavra, repete comigo: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12, contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem havia de o entregar, não obstante ser um dos 12. Palavra da salvação. Dê um beijo na sua palavra e aplauda essa palavra de Deus. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Amados irmãos e irmãs, preste atenção. O que é duro? A doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo não veio para se adaptar aos meus pensamentos nem aos seus pensamentos. A doutrina de Cristo não veio para massagear o seu ego. Não é Deus que tem que se prostrar ao que eu quero ouvir, mas sou eu que tenho que me prostrar ao que Deus quer me falar.
Quando esse povo diz, essa palavra é dura, em outras palavras, muda o seu jeito de falar. O seu jeito de falar é estranho a nós. É claro que o jeito de Deus é estranho a nós. Porque Deus fala palavras de vida eterna e a gente está preocupado com a vida terrena. Quando é que a palavra de Deus é dura para você? Quando você está preocupado com a vida terrena, sendo que Deus está preocupado com a sua vida eterna. Então, enquanto Jesus está falando de vida eterna, eles estão querendo pão para botar na mesa, para comer. Enquanto Deus está falando de um pão que leva para a vida eterna, eles estão pensando num pão de padaria. Então, quando a palavra de Deus, ela se torna dura para nós, não é que a palavra é dura, somos nós que somos duros. Deu para entender ou não? Diga comigo, não é a palavra de Deus que é dura. Somos nós que somos duros de coração. Este é o problema. Então não é que Jesus está pegando pesado, não é que é uma palavra dura demais, não, é que a dureza desses homens era demais. É o contrário, não é a dureza da palavra, é a dureza do coração. Então guarda isso no seu coração. Quando a palavra de Deus se torna dura para alguém, é porque este alguém está preocupado mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Santo Agostinho, meditando esse versículo, ele diz: se seus discípulos consideraram isso uma palavra dura, o que seus inimigos teriam pensado? Se até os discípulos estão achando dura essa palavra, tem vezes que até os católicos acham dura a palavra de Deus, o que vai dizer dos de fora? Se até os de dentro estão achando pesado, se até os de dentro estão dizendo eu não concordo, se até os de dentro estão dizendo eu não aguento isso, imagine os de fora. Mas era necessário que houvesse algumas coisas que não deveriam ser entendidas por todos. Tem coisas na palavra de Deus que não vão ser entendidas por todos. O segredo de Deus deveria tornar as pessoas mais ansiosas e atentas, não hostis. Mas as pessoas não percebiam que ele disse tinha um sentido mais profundo, ou que a graça o acompanhava. Pelo contrário, entendendo a questão a seu modo e tomando suas palavras em sentido humano, compreenderam-no como se lhe falasse do retalhamento em pedaços de carne do verbo, para distribuição àqueles que nele crescem. Ou seja, eles não compreendiam. Mas é Deus que está falando, mas é Jesus que está falando. São João Crisóstomo, eles achavam que falava acima de si mesmo, e de modo mais alto do que lhe cabia. Ou seja, Jesus falando que ele é o pão descido do céu, ele é muito orgulhoso, ele está se achando demais. Ele está achando que ele é maior do que Moisés, ele está achando que ele é maior que todo mundo. Ele está dizendo que ele tem um pai, ele está dizendo que Deus é pai dele. Por isso disseram: quem pode suportar isso? Mas São João Crisóstomo diz: talvez estivessem inventando desculpas para si mesmos, já que estavam prestes a deixá-lo. Interessante. João Crisóstomo está dizendo que às vezes a gente dá desculpas para fazer o que a gente já queria fazer. Quando a gente quer fazer uma coisa, a gente dá desculpa, mas a desculpa é só uma cortina de fumaça para a gente fazer o que a gente já queria fazer. São João Crisóstomo diz que esses homens já queriam abandonar Cristo. O problema não foi o discurso. O discurso foi a desculpa.
O tema dessa pregação é a deserção na fé. A deserção da fé, a desistência da fé. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode desistir de Cristo. A gente pode desistir da fé. O relato do evangelho de hoje são homens abandonando a Cristo. Homens abandonando a igreja de Cristo. E eu pergunto para você, na sua história com Deus, você já viu muita gente desistindo, sim ou não? Às vezes pessoas que te ajudaram no processo de se achegar a Deus, hoje elas já não estão mais. Verdade, não é? Pessoas que foram canais de Deus para a sua vida, agora já não estão mais no caminho que elas um dia mostraram para você. Eu na minha vida tenho vários. Um dia me mostraram o caminho e hoje estão na perdição. Eu e você podemos também desanimar. Porque, segura aí João capítulo 6, mas vá lá na sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. O que está escrito aí? Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Diga comigo, portanto, quem pensa estar de pé, cuidado que não caia. Essa palavra diz que você pode cair, sim ou não? Então, assim como esses discípulos desistiram de Cristo, assim como esses discípulos caíram na fé, eu também posso cair. Então Frei Gilson vai ter que vigiar todos os dias, porque aquele que está de pé, cuidado que não caia. Para que eu caia, basta que eu esteja de pé. São João Crisóstomo está dizendo que eles deram a desculpa. A desculpa é que o discurso é duro. E quantas vezes nós vemos cristãos dentro da igreja? Por que você saiu da igreja? Ah, porque o padre fez isso. O padre fez isso, é a sua desculpa. Ah, porque o fulano da pastoral fez isso. O fulano da pastoral é a sua desculpa. Na verdade, você já queria desistir de Cristo. Na verdade, você já não queria ser seguidor de Cristo. Aqueles homens, eles não estão compreendendo o que Deus está lhes falando. Para você compreender as coisas de Deus, você precisa deixar de ser um homem natural e passar a ser um homem espiritual. Diga comigo, para entender as coisas de Deus, eu preciso deixar de ser um homem natural e eu preciso ser um homem espiritual. Você está em 1 Coríntios, vamos para o capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2. Olha o que diz essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O que está escrito aí? Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Se estes homens de João 6 não aceitam o que Jesus está falando, é porque eles são carnais. Então, quando eu me rebelo contra a palavra,
quando eu me rebelo contra a doutrina de Cristo, quando eu digo não aceito, não concordo, isto é loucura. Quem não aceita as coisas do Espírito de Deus é porque é um homem natural. Para ele é loucura. Deu para entender? Então por que eles não estão compreendendo o que Jesus está falando? Porque eles são homens carnais. Então por que muita gente que você ama não está indo para a igreja? Porque para eles é loucura. A palavra de Deus para ele ainda é loucura. Por quê? Porque ele ainda é um homem natural, porque ele ainda é um homem carnal. Então, para entender as coisas de Deus, eu preciso deixar de ser um homem carnal, eu preciso ser um homem espiritual. Olha para quem está do seu lado e diga: essa palavra é para você. Dá um tapinha no rosto dela e diga: ó, deixar de ser carnal. Diga: você precisa ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. E responda agora para ele, para ela: é por isso que eu estou aqui. Diga: amém. Diga comigo bem alto: eu quero entender as coisas de Deus. Eu não quero estar no nível natural. Eu quero ir para o nível espiritual. Eu não quero viver uma vida na carne. Eu quero viver a vida espiritual. Eu quero entender as coisas de Deus. As coisas de Deus para mim não serão loucuras. Loucura é seguir este mundo. Então eu quero que você entenda isso. Louco é quem está seguindo esse mundo. Louco é quem está seguindo as loucuras deste mundo. Você que segue a Cristo não tem uma loucura, a não ser uma loucura santa. Siga Jesus, a palavra de Deus, que é dura para o mundo, mas porque são carnais. Você não tem medo de seguir Jesus, você não tem medo de seguir a palavra de Jesus. Loucura para os pagãos, mas para os sábios é sabedoria de Deus. Para os sábios, para nós, é sabedoria. Não tenha medo, não tenha medo. E vai ter gente da sua casa, e vai ter gente da sua família: você está ficando louco, você está ficando louca. Estou ficando, por amor a Deus. Agora eu quero que você também tenha um entendimento hoje. Porque às vezes você também critica muito esse irmão que não está compreendendo. Ele não vai conseguir compreender. Porque a Bíblia está deixando claro. Se ele ainda é um homem natural, ele não entende as coisas de Deus. E se você também ficar criticando ele, julgando ele, porque um dia também você esteve nesse papel. Sim ou não? Então quando você vê alguém que também não entende, não é para a gente julgar essa pessoa, condenar essa pessoa. Lembra que um dia você também esteve lá. Eu tive uma época na minha vida que eu estava ali. Eu era um homem natural. Eu não entendia também as coisas de Deus. Eu também achava loucura. Então veja que é um crescimento. Você deixa de ser um homem natural para ser um homem espiritual. Então com isso eu não estou dizendo que agora você é o melhor, que você é melhor do que essa pessoa. Não, é preciso que nós tenhamos caridade com essa pessoa, cuidado dessa pessoa e entender que ela ainda não está pronta. É preciso que então rezemos por ela, façamos penitência por ela. Mas se ela não entende as coisas de Deus, se ela acha duras as coisas de Deus, se ela acha loucura as coisas de Deus, é porque ela ainda é natural. Ela ainda está no plano natural. E ela precisa sair disso. Mas é um crescimento que acontece aos poucos. Amém?
versículo 53. Ou melhor, 63. João 6, 63. O Espírito é que vivifica. A carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Santo Agostinho, o que significa então a carne para nada aproveita? Não aproveita nada, mas apenas da forma como eles a entendiam. Pois é claro que eles entendiam carne como algo que se retalha de um cadáver ou se vende num açougue, não como algo que é vivificado por um espírito. E por isso se disse: a carne para nada aproveita. Essa carne que vocês estão pensando, nada aproveita. Mas ele está falando ali daquela carne que está sozinha por si mesma, que se some o espírito à carne, e ela muito aproveita. Pois se a carne não aproveitasse para nada, o verbo não teria se feito carne para habitar entre nós. Em outras palavras, Agostinho está dizendo, Jesus não está falando de coisas somente carnais. Jesus está falando de coisas espirituais. Ele não está falando apenas de carne humana. Ele está falando de uma carne vivificada pelo Espírito. Mas vocês não conseguem compreender isto. Santo Ambrósio, aprende agora que assim como o Pai é a fonte da vida, também muitos afirmaram que o Filho é identificado como a fonte da vida. É por isso que ele diz que contigo, Deus onipotente, teu Filho é a fonte da vida. Esta é a fonte do Espírito, pois o Espírito é vida, como o Senhor diz: a palavra que vos falei são Espírito e vida. Pois onde está o Espírito, ali também está a vida. E onde está a vida, ali também está o Espírito Santo. Olha que bonito. Onde tem a palavra de Cristo, tem o Espírito. E quando a gente deixa a palavra de Deus entrar em nós, essa palavra gera vida em nós. Onde está a palavra de Cristo, está o Espírito. Onde está o Espírito, tem vida. A palavra de Deus produz vida em nós. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Pedro vai entender isto. Só tu tens palavras de vida eterna. Deixa eu falar uma coisa para você. Segue a palavra de Jesus, custe o que custar. E você vai ganhar no final de tudo, cumprindo a palavra dele. Você vai ganhar, sem sombra de dúvidas, a vida eterna. Siga a palavra do mundo aí, que é uma palavra fácil, gostosa, que todo mundo te aplaude. E você vai ver o que você vai ganhar. Nada. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 18. Ou melhor, 1 João capítulo 2, versículo 17. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá o quê? A vida eterna. Então, se você quiser ficar numa vida mundana, se você quiser ficar na vida da carne, você vai colher o quê? A morte, a corrupção.
O salário do pecado é a morte. Agora, se você semear no Espírito, se você viver uma vida no Espírito, você vai colher o quê? A vida eterna. O que você prefere? Repete com o Frei: quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A palavra de Deus está falando com você, e a partir de hoje na sua vida você vai semear no Espírito. Você vai semear no Espírito, para que você possa colher a vida eterna. Amém? E o que é semear no Espírito? E o que é semear na carne? Já que você está em Gálatas, é facinho. Está aí, ó. Já está na sua cara, está na cara do gol. Gálatas capítulo 5, versículo 19. O que é semear na carne, Frei? Semear na carne é isso aqui, ó. Quando você vai para fornicação, sexo fora do casamento. Semear na carne é quando você vai para a impureza, quando você vai para a libertinagem, quando você vai para a idolatria, quando você vai para as superstições, quando você vai para inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras e orgias e outras coisas semelhantes a essa. Entendeu o que é semear na carne? Sim ou não? Então, se você fica semeando briga, se você fica semeando ciúme, se você fica semeando inveja, se você fica semeando impureza, se você fica semeando fornicação, bebedeira, tudo que está narrado aqui, você vai colher a morte. Semeia a morte e você colhe a morte. Aquilo que você semeia é o que você ganha. Diga para quem está do seu lado: é a lei da semeadura. Se você planta maçã, você vai colher o quê? Se você semeia banana, você vai colher o quê? Se você semeia pecado, você vai colher o quê? Morte. Olha para quem está do seu lado e diga: se você semear banana, vai colher banana. Se você semear pecado, que ficou muito clara a listinha aqui para nós, você vai colher morte. Ficou claro, sim ou não? Você quer semear morte para a sua vida? Você quer semear o quê? No Espírito. Gálatas 6, 8. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia do Espírito colherá a vida. Então diga: eu quero semear no Espírito. Vimos o que é semear na carne, mas o que é semear no Espírito? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é o quê? Então, semear no Espírito é semear caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade. Olha aí, quando você, mulher, é fiel ao seu marido, você está semeando no Espírito. Você, homem, quando é fiel à sua mulher, você está semeando no Espírito. Fidelidade, brandura, temperança, uma vida equilibrada, sem se deixar governar pelas paixões. Isto é semear no Espírito. Amém? Ergue tua mão direita e agora você vai repetir comigo o versículo 24, tão bonito. Pois os que são de Jesus Cristo. Você é de Jesus Cristo, sim ou não? Vocês são de Jesus Cristo, sim ou não? Diga: eu sou de Jesus Cristo. Então ergue o seu braço e diga: os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões
e as suas concupiscências. Em outras palavras, não tem outro caminho. Se você é discípulo de Cristo, você crucificou as suas paixões e as suas concupiscências. Se você não crucificou as paixões e as suas concupiscências, então você não é de Cristo, você é do mundo. Abra aí sua Bíblia para você comprovar o que eu estou falando para você. 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Ou você ama a Deus ou você ama o mundo. Esses discípulos que estão indo embora, ou vocês vão amar a Deus ou vocês vão amar o mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. E olha, enquanto os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências, com as suas paixões, os que são do mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Diga comigo: eu quero ser de Deus e não quero ser do mundo. Custe o que custar. Então diga desde agora já: eu não vou arredar o pé. Amém. Está ficando claro, sim ou não? Volte para João 6,63. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Nesta passagem, Cirilo de Alexandria diz: Cristo está dizendo, não é a natureza da carne que torna o Espírito vivificante, mas o poder do Espírito que faz o corpo vivificante. As palavras então que vos falei são Espírito, isto é, tanto espirituais quanto do Espírito, e são vida. As palavras que vos tenho dito são palavras espirituais, só homens espirituais vão captar. Cirilo de Alexandria continua: pois aqui ele também diz que a carne nada pode aproveitar, isto é, para santificar e vivificar aqueles que a recebem, na medida em que seja mera carne humana. Mas quando a carne é entendida e crida como templo do verbo, então certamente será um canal de santificação e vida, não totalmente por si só, mas por meio de Deus que se fez um com ela, que é santo e vida. A carne de nada vale. Mas Jesus está dizendo que Ele vai dar a sua carne para a gente comer. Mas se a carne de nada vale, o que vai adiantar comer a carne dele? Vai adiantar, porque não é a carne dele sem o Espírito. E quando você comunga a Eucaristia, você comunga do Espírito. Dizia Santo Efrém: quem comunga com fé come fogo. Quem comunga com fé come fogo, e é o fogo do Espírito. Não é uma carne e só carne, é uma carne vivificada pelo Espírito. Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 9. É essa a carne que você comunga na missa. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Diga comigo: nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se Jesus está falando para a gente comungar a sua carne, quando você comungar a carne dele, você não está comungando só a carne, você está comungando o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Deu para entender? Diga comigo: obrigado, Jesus, por tão grande milagre. Versículo 64.
João capítulo 6, 64. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Hilário, ele diz, Jesus Cristo conhece os pensamentos da mente. Olha que interessante, eles não estavam falando ainda, mas Jesus já conhece a mente. Jesus sabe o que você pensa, mesmo sem você ter dito ainda. Então Jesus Cristo conhece os pensamentos da mente tal como é agora, movida por motivos presentes e como será no futuro, despertada pelo impulso de desejos que ainda virão. Por sua virtude, sua natureza, podia perceber o futuro não nascido e prever o despertar das paixões ainda adormecidas na mente. Jesus é capaz de ver paixões que ainda nem chegaram até você, mas Ele já sabe. Você não sabe o seu dia de amanhã. Você sabe o seu dia de amanhã? Deus já sabe. Você não sabe o que você vai pensar amanhã, correto? Deus já sabe o que você vai pensar amanhã. Você não sabe o que você vai sentir amanhã. Deus já sabe o que você vai sentir amanhã. Tem como esconder alguma coisa dele? Ele conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Você malemar conhece o seu passado e o seu presente. Deus conhece todo o seu passado, Deus conhece todo o seu presente, e o que ninguém sabe, Ele já sabe. Ele conhece o seu futuro. Você está em João capítulo 6, vamos para João capítulo 2, versículo de 24. João capítulo 2, versículo de 24 a 25. João 2, 24 a 25. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia todos. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Não adianta você mostrar para os outros a pose. Quantas pessoas eu já encontrei dentro da igreja, que ela comunga por pose. Ela comunga para mostrar para os outros. Se eu ficar sentado, os outros vão ficar achando estranho, porque que eu não levantei para comungar. E aí você então faz pose de católico, você faz pose de cristão. Mas o que adianta isso, meu filho, se Deus conhece quem você é por dentro, e você não vai prestar contas no final da sua vida para quem está te olhando na igreja ou não. Você vai prestar contas da sua vida para Jesus no final da sua vida, e Ele te conhece. Então não adianta fazer pose não, ou você é ou você não é. Olha aí para quem está do seu lado e fala, não adianta fazer pose não. Pose de católico. Deus conhece o que há dentro de você. Amém? Abra agora a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 4. Versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não adianta você se esconder de Deus. Não adianta você mentir para Deus. Ou você é ou você não é. Então ali tinha muitos discípulos que na verdade não eram. Não adianta, Jesus sabe quem é quem. Jesus encarou os apóstolos, vocês também querem ir embora? E olha, neste evangelho, Jesus já começa a revelar o demônio. Um de vós é o demônio. Não adianta enganar Judas. Não adianta se fazer de discípulo, Judas.
Você não me engana, você enganou os outros. Preste atenção. Até a última ceia, os apóstolos ainda não sabiam quem era o traidor. Verdade, não é? O que isso significa? Que Judas enganou a todos. Você pode disfarçar que você é cristão. Você pode enganar muita gente na igreja, mas você não engana Cristo. Ficou claro? Cristo sabe quem é seu discípulo de verdade e sabe quem não é. Judas, você não é. Você não me engana. Olha o que está escrito aí em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4, 13. O que está escrito aí? Nenhuma criatura lhe é invisível. Você quer ficar invisível para Deus? Não dá. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não tem como fugir. Na verdade, esses discípulos estão fugindo de Cristo, mas na verdade não tem como fugir. Um dia você vai ter que prestar contas diante dele. Não adianta fugir de Cristo. Um dia você vai se deparar diante dele. E é claro que você, com isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que você é obrigado a seguir Cristo. Porque esse evangelho de hoje mostra algo bonito. Seguir Cristo é uma adesão pessoal que você faz. Eu não posso seguir Cristo por você. E esse evangelho de hoje mostra que Jesus respeita a liberdade das pessoas. Porque em nenhum momento do evangelho de hoje você está vendo assim: e os discípulos foram embora e Jesus amarrou os pés deles e falou: vocês vão ficar aqui querendo ou não querendo. Foi assim? Jesus, que fazia tantos milagres, podia ter feito um milagre e falar: agora vocês querem correr, mas vocês não vão conseguir, a perna de vocês não mexe, vocês vão ficar aqui presos a mim, porque vocês não têm outra saída. Foi assim que Cristo fez? Vocês querem ir embora? Vão. Porque para me seguir tem que ser na liberdade. Porque para me seguir tem que ser no amor. Porque para me seguir tem que ser porque você quer. Tem que ser porque você me ama. Quer ir embora? Vai. Porque se não é por amor, é melhor ir embora. Agora nunca se esqueça, um dia nós estaremos frente a frente um do outro de novo, e você vai ter que prestar contas das suas escolhas. Se você semeou na carne, então você vai colher o que você semeou: a morte, a corrupção. E se você semeou no Espírito, você vai colher do Espírito a vida eterna. Então preste atenção, cuidado, porque alguém pode pensar assim: então, está vendo aí a ameaça? Olha a ameaça aí, ele me deixa livre para não segui-lo, mas se eu não segui-lo, ele me dá o inferno. Não. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não. Não venha com esse pensamento. Diga para ele assim: não é Deus que está te dando o inferno, é a pessoa que semeou o inferno. Então preste atenção: quem semeia da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida. Quando você estiver diante de Jesus para prestar contas, o que está acontecendo ali? Jesus não quer te jogar no inferno. Jesus não vai mandar ninguém para o inferno, mas Ele vai dar a cada um o que cada um quis. Se você semeou na carne, está aqui aquilo que você semeou. Você semeou no Espírito, está aqui o que você semeou: a vida eterna. O julgamento vai ser justo. E o que é justo? Dar a cada um o que lhe é devido.
Você não quis a carne? Você não escolheu a carne? Então, você vai colher a corrupção. Você quis o Espírito? Então você vai colher a vida eterna. Amém? Essa palavra mostra o respeito de Jesus pela liberdade humana, mas essa liberdade vai ter que sofrer, vai ter que aceitar o preço das suas escolhas. Versículo 65, João capítulo 6, versículo 65. Ele prosseguiu: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Agostinho de Hipona diz, ele nos ensina que até mesmo o ato de crer é a modo de um dom e não questão de mérito. Crer é dom e não mérito. Como eu vos disse, ele diz, ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai. Crer em Deus é um dom de Deus, não é mérito. Como está em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque é pela graça que fostes salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga comigo, a fé não vem de mim mesmo, não vem das minhas obras. A fé é um dom do alto, é um dom de Deus. João capítulo 6, versículo 66. Desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Desde então, muitos, não coloco o número, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Tertuliano diz, aquilo que está, aliás, ele só cita, eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículo 19. Por que eles saíram do grupo dos discípulos? Eles eram discípulos e deixaram de ser. Eles seguiam Cristo e deixaram de seguir. Por que fizeram isso? A resposta está em 1 João, capítulo 2, versículo 19. O que está escrito aí? Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas se isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos, se saiu é porque nunca foi. Se saiu é porque nunca foi. Quem está falando isso é a palavra de Deus. Eclesiástico, capítulo 15. Eclesiástico, capítulo 15, versículo de 14 a 17. Eclesiástico, capítulo 15, versículo de 14 a 17. No princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Olha a liberdade. Eclesiástico capítulo 15, versículo de 14 a 17. No princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Versículo 17: Ele pôs diante de ti a água e o fogo,
e estende a mão para aquilo que desejares. Você tem na sua frente a água e o fogo. Se você quiser colocar sua mão na água, você coloca. Se você quiser colocar sua mão no fogo, você coloca. Você tem liberdade para escolher o que você quiser. O teu futuro está nas tuas mãos nesse sentido. Se você vai para o céu ou para o inferno, depende somente de você, das tuas escolhas. E por isso eu gosto quando o Fulton Sheen diz assim: por esse motivo, o céu começa aqui, mas o inferno também. Você pode colocar sua mão no fogo, já nesta terra. Como eu li a listinha de Gálatas capítulo 5, versículo 19, quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Você pode viver uma vida neste mundo, mas uma vida na carne, uma vida de mundo. A escolha é sua. Está ficando claro, sim ou não? João capítulo 6, versículo 67. Então Jesus perguntou aos 12, agora é aos 12: quereis vós também retirar-vos? Judas, como é que ficou o coração de Judas quando viu isso? Mas ele mais uma vez se escondeu. São João Crisóstomo, se ele os tivesse elogiado, imagina que Cristo tivesse elogiado eles, porque eles não foram embora. Se ele os tivesse elogiado, eles naturalmente, como as pessoas fazem, teriam pensado que estavam concedendo um favor a Cristo a não deixá-lo. Então, por que Cristo não elogia eles? Para que eles não pensem que estão fazendo um favor a Cristo. Imagina Cristo: obrigado porque vocês ficaram. Aí eles achavam, estão fazendo um favor em ficar aqui. Ao mostrar como fez, que não precisava de sua companhia. Quando Cristo fala, vocês também querem ir embora? Cristo está mostrando, eu não preciso da companhia de vocês. São vocês que precisam da minha companhia. Não pense que você tem algo para dar a Deus. Deus não é mais Deus porque você está seguindo Ele. Não é Deus que precisa que você o siga, é você que precisa seguir a Deus. Está claro, sim ou não? Deus sem você continua sendo Deus, e você sem Deus é nada. Então Jesus não elogia eles para que eles não pensem que estão fazendo favor. Diga para quem está do seu lado: você não está fazendo favor para Cristo estando aqui hoje, não. Você está fazendo favor para você. Ficou claro? Ao mostrar como fez que não precisava de sua companhia, fez com que se agarrassem a Ele ainda mais. Contudo, Ele não diz, ide embora. Olha que interessante, Jesus também não falou, vão embora, porque Jesus não expulsa ninguém. Jesus perguntou, vocês querem ir embora? Então Ele não diz, ide embora, pois isso teria sido rejeitá-los. Se Jesus tivesse dito, vão embora, a gente teria que dizer, Jesus é aquele que rejeita uns e não rejeita outros. Não, Jesus não manda ninguém embora. Eu quero declarar isso: Jesus não manda ninguém embora da sua igreja. Todos são acolhidos por Ele, todos. Em vez disso, pergunta se eles querem ir embora. Desta forma, Ele os impediu de permanecer com Ele por vergonha ou por obrigação. Então, quando Jesus está pressionando os apóstolos, vocês querem ir embora? Eu não quero que vocês estejam comigo por vergonha. Eu não quero que vocês estejam comigo por obrigação. Por isso a chance de ir embora é agora. Para seguir Cristo, não pode ser por obrigação. Não pode ser por vergonha. Não pode ser só por medo. Para seguir Cristo, tem que ser por amor.
O que Cristo está tentando despertar no coração dos seus discípulos é: só vai ficar comigo quem me ama. Se você não me ama, você não vai dar conta. Santo Atanásio: pois é próprio da verdadeira piedade não coagir, mas persuadir. O próprio Senhor não recorre à força, mas oferece a escolha. Vocês querem ir embora? Tem a possibilidade de ir embora. Tem a possibilidade de deixar de ser católico. Dizendo a todos: se alguém quiser me seguir, e aos seus discípulos em particular: porventura também vós quereis ir embora? Se alguém quiser me seguir, vocês querem ir embora? Tem a escolha. Ei, tem gente aqui me assistindo hoje na Canção Nova, sim ou não? Tem alguém acompanhando essa minha pregação? Ninguém é obrigado a estar aqui. Vocês estão aqui porque vocês querem. Sim ou não? Então diga comigo, se isso é o que você pensa. Diga: Frei Gilson, eu estou aqui porque quero. Estou aqui porque amo. Eu estou aqui porque amo ouvir a palavra de Deus. Porque sei que é a única palavra de vida eterna para a minha vida. Então Jesus te acolhe. Seja bem-vindo. Cirilo de Alexandria: pois não é o número, preste atenção, Jesus agora está perdendo o número de seguidores. Não é o número de adoradores que importa, mas antes os que se destacam com a fé correta. Não adianta número com fé incorreta. Não adianta um número de traidores. Ainda que poucos, mas que sejam poucos de fé madura. Ainda que poucos, que sejam os poucos preciosos aos olhos de Deus. Mateus capítulo 7, versículo de 13 a 14: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Deus quer salvar a todos. O céu é para todos. Mas essa palavra de Mateus 7, de 13 a 14, revela que nem todos vão querer entrar pela porta estreita. Essa palavra é dura demais para nós. E preferirão ficar com as suas paixões. Está ficando claro, sim ou não? João capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro está falando: olha, suas palavras são duras mesmo, mas para onde que nós vamos? Não tem outro lugar para a gente ir. As tuas palavras são duras, mas são palavras de vida eterna. Eu não vou arredar o pé. Pedro está falando: eu não arredo o pé, eu vou ficar aqui, eu não tenho para onde ir. Eu encontrei o Senhor e daqui não saio mais. Se você sair de Cristo, você vai para onde? Você vai para o mundo. Se você sair de Cristo, você vai para onde? Para os pés do diabo, meu filho. Diga comigo: eu também não tenho para onde ir. Você tem para onde ir? Eu, Frei Gilson, não tenho para onde ir. Eu vou ficar nos pés do meu Jesus até o fim da minha vida, se Deus quiser. Eu não tenho para onde ir. Aliás, tem para onde ir, mas não quero. Cirilo de Alexandria: para quem iremos? Pergunta Pedro. Em outras palavras, quem mais nos instruirá como tu?
Ou para quem iremos achar algo melhor? Eu vou achar algo melhor que o Senhor? Não existe. Tens as palavras de vida eterna, não palavras duras, como dizem aqueles outros discípulos, mas palavras que nos levarão ao objetivo mais elevado, a vida contínua, a vida sem fim, a vida livre de toda corrupção. Essas palavras certamente tornam bem óbvia para nós a necessidade de nos sentarmos aos pés de Cristo, tomando como nosso único exclusivo mestre e prestando-lhe constante e indivisa atenção. Ele deve ser nosso guia, que sabe muito bem nos conduzir à vida eterna. Cirilo de Alexandria continua: é absolutamente claro que desejar seguir somente a Cristo e estar sempre com Ele é algo bom que conduz à nossa salvação. E no entanto podemos aprender isso também como com o Antigo Testamento. Quando os israelitas se desvencilharam da tirania do Egito e caminhavam rumo à terra prometida, Deus não permitiu que marchassem em desordem. O legislador Moisés não deixou que cada qual fosse para onde quisesse, pois sem um guia, sem dúvida teriam perdido completamente o caminho. Foi-lhes ordenado seguir, partir com a nuvem, parar com a nuvem, descansar com a nuvem. Olha que bonito paralelo com o Antigo Testamento. Foi-lhes ordenado seguir. Quando permaneciam com o seu guia, então isso era a salvação dos israelitas. Os israelitas, se queriam ficar vivos, tinham que permanecer com Moisés, tinham que permanecer com o guia. Assim como não abandonar Cristo hoje é a nossa salvação. Permanecer com o nosso guia para sermos salvos. Pois ele estava com aquele povo antigo sob a forma do tabernáculo, da nuvem e do fogo. Eles receberam ordem de seguir e não empreender a jornada por iniciativa própria. Deviam partir com o tabernáculo e parar com ele, a fim de que, por esse símbolo, possas compreender as palavras de Cristo: quem me serves deve seguir-me, para estar aonde eu estou. Quando estás sempre em sua companhia, isso significa que és firme em segui-lo e constante em te apegar a ele. Diga comigo: eu não vou me separar de Cristo. O que Cirilo de Alexandria disse fantástico é: o povo de Israel não se perdeu no caminho porque seguiu Moisés, seguiu o guia. E hoje o nosso guia é Cristo. Se nós seguimos Ele, nós vamos parar na vida eterna. Amém? João capítulo 6, 69. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Agostinho de Hipona: pois cremos para conhecer. Se tivéssemos querido primeiro conhecer e depois crer, nunca teríamos podido crer. O que cremos e conhecemos? Que tu és o Cristo, o Filho de Deus, isto é, que tu és a vida eterna, e que tu, a carne e sangue, dás aquilo que tu próprio és. João capítulo 17, versículo 3. Ora, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E para terminar, versículo 70. Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. São João Crisóstomo. Vê a sabedoria de Cristo. Ele nem expõe o traidor, nem permite que permaneça oculta. Nem expõe e nem permite que fique oculto. Dessa forma, Judas não é tão publicamente humilhado a ponto de se tornar mais contencioso, mas Cristo também não lhe dá coragem ao deixar que pense que suas ações perversas passam despercebidas por ele.
Cirilo de Alexandria. Por essa repreensão severa, Jesus desperta cada um de seus discípulos a uma vigilância proveitosa e os torna mais firmes na fé. Então, quando Jesus anuncia que um vai trair, Jesus está querendo despertar neles a vigilância. Cuidado aí, quem está de pé, cuidado para não cair. Um de vocês vai me trair. Pois ele não diz claramente quem o trairia, mas ao atribuir o fardo da iniquidade a um dos discípulos, sem dizer qual, Jesus traz todos ao combate. Então Jesus, ao falar que tem um traidor, mas não diz qual, ele está colocando todos em vigilância, todos em combate, e assim cada qual temendo a perda da sua própria alma, Jesus os convida a uma vigilância mais cuidadosa. Amém? Cuidado com a sua própria alma. Convido você a ficar de pé. Frei, não tem mais tempo para pregar. Deu para entender essa palavra? Diga: eu não vou desistir, custe o que custar. Vamos até o fim, minha gente. Olha para quem está do seu lado e diga: vamos até o fim. E que bonito, quem falou que vai ficar até o fim com Cristo? Quem que falou? Um dos apóstolos? Pedro. Só tu tens palavras de vida eterna. Eu quero dizer, fica com Pedro, fica com a igreja. Pedro é o símbolo da igreja. Fica com a igreja, fica com a igreja, fica com a igreja. Jesus mandou alguém embora, sim ou não? Jesus nunca vai mandar você embora. Mas de vez em quando Jesus vai falar para você, como está falando hoje: você quer ir embora? Eu não quero que você esteja aqui obrigado. Eu não quero que você esteja aqui com algum outro interesse, a não ser o amor. Pedro vai dar a vida por Cristo. Pedro agora vai chegar no fim da sua vida e vai morrer crucificado numa cruz, de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como mestre. Pedro não falou da boca para fora. Pedro falou com o coração: eu não arredo o pé. Pedro, mas vão te matar. Pedro, vão te perseguir. Eu não arredo o pé, para que eu tenha a vida eterna. Os homens podem te tirar a vida, como tiraram a vida de Pedro, mas os homens não podem tirar a minha fé. Os homens não podem tirar a vida eterna de mim. Então não tem problema, eu não vou abandonar Jesus. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu quero ver você, vai, responde. Eu vou. É a sua resposta a essa pregação. E me abandonar no teu querer. Preciso fazer. Não é obrigação. Como Pedro, vai, para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei?
Então canta para Ele: eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, tua graça me basta. Teu amor me sustenta, tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Amém.